Olá, amigos, amigas, companheiros e companheiras de caminhada. Nós vamos iniciar mais uma reflexão, hoje com o tema Perdas. Este tema foi tirado do livro As Dores da Alma, ditado pelo espírito Hamed. É um tema bem oportuno no momento que nós estamos vivenciando, doloroso para muitos e para outros tantos que evitam falar sobre as perdas, sobre essas dores vivenciadas, principalmente as perdas através do desencarne. No livro que traz essa reflexão, As Dores da Alma, o espírito Hamed reflete de 3 tipos de perda. Ele coloca em 3 capítulos uma reflexão bem profunda sobre, inicialmente, a amizade, que é a perda dessa amizade através da ingratidão, das traições, a perda da vitalidade, das energias do corpo físico através do processo de envelhecimento e também a perda através da morte física. Mas existem tantos outros motivos, meios de perda, como a perda financeira, a perda da energia física após doenças e também a perda de coisas materiais. E vivenciando a pandemia hoje, nós já perdemos muitas coisas, experiências não vivenciadas juntos com os nossos amigos, parentes, por causa do distanciamento social, muitos aprendizados e oportunidades que nós perdemos por conta da pandemia. E também não podemos deixar de falar das vidas perdidas por conta da pandemia. Mas vamos deixar muito claro que nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão de ser. Mas por que temos que passar por tudo isso? Por que temos tanta dificuldade para aceitar tudo que estamos passando, principalmente relacionado às perdas? As perdas nos ajudam a amadurecer, a ver as coisas de uma maneira diferente, nos impulsionam a agir de uma maneira diferente. A mudança de hábitos, de pensamentos, aprendendo com a dor da perda, nós nos elevamos, desenvolvemos potencialidades da alma. Quanto podemos aprender, adquirir conhecimentos, virtudes, fortaleza emocional e psíquica através da perda vivenciada. Mas isso só ocorre se nós aceitarmos a perda, a dor, o sofrimento. Por isso que o Mestre Jesus nos convida à resignação, pois com a aceitação e a resignação podemos agir por nós e pelo outro. Mas se temos dificuldades para aceitar, nós paramos, estagnamos, não agimos, nem pelo nosso bem e nem pelo bem do outro. Atrasamos nossa caminhada e podemos atrapalhar a caminhada do outro. Durante o estudo sobre esse tema, eu achei um conto budista muito interessante que vai nos trazer uma reflexão profunda sobre a perda, em especial a perda dos nossos entes queridos. É um conto budista que tem o título A Semente da Mostarda. Krisha Kotami era uma mulher indiana que teve um filho e este filho morreu. Cheia de muita dor, ela ia com o filho nos seus braços, o filho morto, de casa em casa pedindo o remédio. E as pessoas diziam, ela está doida, a criança já está morta. Finalmente, Krisha encontrou um camponês que respondeu sua súplica dizendo, não posso te dar o remédio para a criança, porém sei de um médico capaz de o dar. Vai ver Buda. Krisha foi ver o iluminado e exclamou chorando, Senhor meu e mestre, meu filho estava brincando entre as flores e tropeçou numa serpente que se enroscou no seu braço.
Ficou logo pálido e silencioso. Não posso aceitar que ele deixe de brincar, ou que deixe o meu colo. Senhor, dai-me um remédio que cure meu filho. O iluminado respondeu: Sim, irmãzinha, há uma coisa que pode curar teu filho e a ti. Se puderes consegui-la, porque os que consultam os médicos tomam que lhes é receitado. Procura uma simples semente de mostarda preta, porém, só deves receber de uma casa onde nunca tenha entrado a morte, onde não tenha ainda morrido pai, mãe, filho ou filha, nem irmão, nem irmã, nem escravo, nenhum parente. Aflita, Cristian foi de casa em casa pedindo grão de mostarda. As pessoas se compadeciam dela e lhe davam. Porém, quando ela perguntava se já tinha morrido alguém naquela casa, lhe respondiam: Ah, poucos são os vivos e muitos os mortos. Não despertes nossa dor. Agradecida, ela lhes devolvia a mostarda e dirigia-se a outras casas, a outras pessoas, que lhes diziam: Aqui está a semente, porém, já morreu um escravo nosso. Outro dizia: Aqui está a semente, mas já morreu o semeador. E não encontrou nenhuma casa onde não tivesse morrido alguém. Krisha voltou chorosa para o iluminado, pedindo que lhe dissesse onde encontraria essa casa sem morte. E o mestre lhe respondeu: Minha irmã, procurando o que não podes encontrar, achaste o amargo bálsamo que eu queria dar-te. Sobre o teu seio, o ser que amou dormiu hoje o sono da morte. Agora já sabes que todo mundo chora uma dor semelhante à tua. O sofrimento que aflige todos os corações pesa menos do que se concentrado num só. Nenhum nascido pode evitar a morte. Assim como os frutos maduros caem da árvore, assim os mortais estão expostos à morte desde que nascem. A vida corporal do homem acaba, partindo-se como uma vasilha de barro de oleiro. Jovens e adultos, nécios e sábios, todos estão sujeitos à morte. Porém, o sábio que conhece a lei não se perturba. Embora viva 10 ou 100 anos, acaba o homem por separar-se de seus parentes ao sair deste mundo. Quem deseja a paz da alma deve arrancar de sua ferida a flecha do desgosto, da queixa, da lamentação. Feliz será aquele que consegue vencer a dor. Krisha sepultou seu filho e pensou ao meditar no silêncio do entardecer. Quão egoísta sou eu em minha dor. A morte é o destino comum de tudo quando vive. E sufocando o amor egoísta que sofria por seu filho, após enterrá-lo, foi refugiar-se no iluminado e encontrou consolo que alivia o coração, dilacerado pela dor. Este é um conto que nos faz refletir que muitas vezes nós mergulhamos na nossa dor e esquecemos que tantos outros também vivenciam uma dor semelhante. E que quando nós concentramos, que foi o termo utilizado no conto, essa dor só em nós, parece que essa dor é muito maior. Mas quando nós dividimos e quando nós ouvimos a dor do outro e percebemos que passa pelas mesmas dificuldades, pela mesma perda e sofrimento, nós conseguimos desconcentrar de nós, tiramos o foco dessa dor só em nós. Então, esse amor deixa de ser egoísta e passa a ser um amor fraternal, porque nós percebemos que não somos só nós vítimas, entre aspas, daquele acontecimento e que podemos auxiliar tantos outros. Neste auxílio, nós nos fortalecemos. Então, aceitar as perdas é aprender a viver, porque ninguém vive sem que em um momento perca algo, ou alguém, alguma situação ou algo material.
Sempre nós estamos nesse mundo transitório, sempre nós vamos passar por alguma experiência de dor, de sofrimento, porque cabe ainda ao nosso processo evolutivo passar por essas experiências. Então, aceitar as perdas é aprender a viver. Essa é uma afirmativa importante e verdadeira. E foi um tema também de uma palestra do psiquiatra espírita Alejandro Vera, que vocês podem encontrar no canal do YouTube da FEB, da Federação Espírita Brasileira. E ele traz muitas reflexões interessantes. Toda perda traz um ganho, mas depende muito de como reagimos a ela. Essa é uma reflexão muito importante, porque nós podemos ganhar também aprendizado, amadurecimento, podemos ganhar virtudes, a humildade, o amor ao próximo, né? Então, toda perda traz ganhos, mas vai depender muito de como nós estamos enxergando, aceitando, nos resignando através disso. E este palestrante também nos convida a refletir que as dores, os sofrimentos, as perdas preparam o terreno para as sementes das potencialidades infinitas do ser e que precisamos entender o sentido de cada perda vivenciada, porque, como nós sabemos, nada acontece por acaso, tudo tem um motivo, uma razão de ser. Buscar o lado positivo de tudo que acontece em nossas vidas e tirar o aprendizado, mesmo que inicialmente, nos deparando com um desafio, com a dor, com a perda, seja difícil enxergar. Mas, depois de acalmarmos, refletirmos, é importante perceber qual o aprendizado, qual o sentido, por que aconteceu. Buscar racionalizar. Com certeza nós tiraremos algum aprendizado das situações que vivenciamos. Ninguém gosta de perder. Desde pequeno, infelizmente, nós somos educados nas competições, nas brincadeiras, a ganhar, sempre ganhar. Mas a vida não é assim, né? Então, nós não gostamos de perder, mas precisamos passar por certas experiências que nos auxiliam no progresso moral e espiritual. Existem perdas inevitáveis, né? Como a morte do corpo físico, pois tudo que tem na vida, aqui na Terra, um dia morre. Tudo que tem vida, que se inicia, um dia vai morrer. Mas essa experiência para o espírito é importante. Para cada um de nós, espíritos imortais, é essencial para a nossa evolução. A morte faz parte da vida e precisamos aceitar essa realidade e não viver como se nunca fosse acontecer. Tem pessoas que nem gostam de falar sobre a morte, né? É como se fosse um tabu, mas é um assunto necessário para falar, para se preparar a família, os filhos, como se fosse uma viagem. Quando nós vamos viajar, nós precisamos planejar, pensar o que vai levar na bagagem, não é? E é uma viagem de volta para o mundo espiritual, o desencarne. Então, nós também precisamos nos planejar e nos preparar, e preparar aqueles que vão ficar. Conversar com os filhos, trabalhar esse sentimento de desapego, a crença na imortalidade da alma. Como eles vão saber o que fazer depois que a mãe, que o pai desencarnam? O que eles vão sentir? Eles não estão preparados para isso. Nós não fomos preparados para isso. Mas, hoje, com essa consciência, nós podemos nos preparar e preparar os nossos filhos. Como eles vão reagir com a dor da saudade, a dor da ausência, como vão conseguir superar? Nós precisamos buscar isso. Se não fomos preparados na nossa infância, durante toda a nossa vida, hoje existem muitos materiais que nos ajudam a vivenciar a dor da perda, né? Através da doutrina espírita, mas também através de outras literaturas, de psicologia, para fortalecer o nosso ser e entender as emoções que estão sendo desenvolvidas, né?
a tristeza é natural, o choro é natural, mas até quando? Então, tudo isso é importante ser conversado, ser esclarecido, estudado. Falar com as crianças sobre isso é essencial, porque da mesma forma que a plantinha nasce, cresce, dá os frutos e vai morrer, nós também, aqui na Terra, o nosso corpo também vai nascer, vai se desenvolver e um dia essa vida material vai cessar. E eles precisam ter essa noção, porque nós não podemos viver ainda nessa ilusão de que a vida é eterna aqui na Terra. Não é. Essa experiência é transitória e um dia vai acabar. E nossos filhos precisam saber disso para se prepararem emocionalmente para o momento das perdas, daqueles que estão à nossa volta e também no momento do próprio desencarne, né? Então, por falta desse preparo, muitas pessoas, elas se desesperam, entram em depressão, ficam doentes do corpo, da mente e deixam a vida se perder por conta de desencarne de algum parente, de alguma pessoa próxima, né? E muitas vezes tiram até a própria vida, coisa que não resolve, não é a solução para essa dor. Então, no livro, neste mesmo capítulo do livro As Dores da Alma, o espírito Hamed diz assim: muitos tiveram uma educação fantasiosa do tipo e viveram felizes para sempre. E quando se deparam com a realidade humana, ficam profundamente chocados por constatar que possuem ambivalência de sentimentos, identificando-os também analogamente nas figuras mais importantes de sua vida. Então, é a perda de uma amizade, né, de uma ingratidão, de uma traição, a perda das potencialidades físicas, da vitalidade física, por alguma doença ou pelo processo de envelhecimento, e a perda de pessoas através do desencarne. Então, devemos preparar nossos filhos, aqueles que estão ao nosso redor, porque na vida nós vamos perder. Nem sempre vamos ganhar, nem sempre teremos tudo o que queremos. E é necessário vivenciar isso para amadurecer, quanto pessoa, quanto espírito, né? E a nossa mente é um instrumento magnífico que ainda não sabemos usar completamente. Porque se uma pessoa é bem orientada e bem preparada, educada para qualquer situação da vida, principalmente para as situações desafiadoras, ela consegue com mais facilidade superar. Mas se não é, o problema não é que a mente está fraca, como muitas pessoas dizem, entrou em depressão, né? Se suicidou porque a mente era fraca. Não, nossa mente é uma fortaleza, mas precisa ser bem direcionada. Se eu direciono para buscar superar os desafios, vivenciar as perdas e buscar aprender a superar, eu estou com a minha mente focada para aquilo. Mas se eu não sou preparada para isso, a minha mente vai ter a mesma força, mas infelizmente para um outro lado. O lado da introspecção, né? Da não aceitação, da revolta, da insatisfação. E aí a vida acaba por se perder. Por isso que nós precisamos entender e nos conhecer cada vez mais. O autoconhecimento é essencial para tudo na vida. E nos conhecendo, nós conseguimos desenvolver cada vez mais as nossas potencialidades. Por isso que o Consolador Prometido, além de consolar, também instrui, também esclarece com as verdades do Espírito, provando que tudo nesse mundo é transitório e que somos espíritos imortais numa jornada evolutiva. E se faz necessárias perdas, também as vitórias, as conquistas e as derrotas, as alegrias e as tristezas. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. A mensagem do Mestre. E uma das citações do nosso querido Chico Xavier, que foi encontrado no livro Recordações de Chico Xavier, de Ranieri, em uma das suas experiências falando sobre dor e alegria, o Chico fala assim: a dor
projeta-se verticalmente e a alegria se espraia horizontalmente. O sofrimento se lança para o alto. E é por isso que é mais fácil encontrar Deus na dor do que na alegria. Olha que interessante. Então, na dor nós buscamos a religião, a fé, seja qual for, buscamos a Deus. E em Deus conseguimos ter força para superar, seja qual for a perda, seja qual for a dor e o sofrimento. Se nós tivermos fé, nós conseguimos superar. Então, meus irmãos, é buscar sempre compreender o porquê que estamos passando, né? E tirar sempre um proveito para o aprendizado moral, espiritual, para o nosso progresso. E entender que as coisas não serão sempre da maneira que nós queremos, que nós planejamos, que nós desejamos. Nem tudo está no nosso controle, mas está no controle e nas mãos de Deus. E se Deus é amor, se Deus é bondade, é misericórdia, nós podemos confiar nos seus desígnios, na sua vontade, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E em especial, vivenciando essa pandemia, em que tantas mortes, tantas famílias estão vivenciando perdas inestimáveis, nós direcionamos as nossas vibrações, as nossas orações, nossa energia de fé, de esperança, né, de coragem para todos aqueles que tiveram alguma perda, em especial perdas de entes queridos que retornaram para o mundo espiritual. E que é uma separação momentânea. Em breve, todos nos reencontraremos. Poderemos nos abraçar, olhar nos olhos, perceber a mesma energia e sorrir. E ter a tranquilidade desse reencontro é um consolo para as nossas almas. Então, aqueles que partiram percebem a nossa angústia. Então, em vez de nós nos angustiarmos por tanto tempo, nos viver numa insatisfação, nessa angústia, nessa tristeza, vamos tentar modificando aos pouquinhos, também respeitando a nossa natureza, mas compreendendo através da doutrina que somos espíritos imortais e estamos aqui de passagem mesmo, e retornaremos para a nossa verdadeira vida. E trabalhando esse sentimento, nós vamos conseguir aos poucos desapegar, compreender, aceitar, nos resignar e ajudar aqueles que já partiram. Porque nossas energias de angústia e de tristeza podem atrapalhar os que já estão na parte espiritual, tentando se reerguer, né? Tentando enfrentar essa verdade que muitas vezes não estavam preparados. Eles precisam de nossas orações. Nós podemos e devemos orar por aqueles que já se anteciparam nessa viagem ao retorno espiritual, à parte espiritual, né? Então vamos orar, vamos fortalecer nossa fé, lembrar de momentos alegres, do aprendizado, das experiências que vivenciamos juntos com aqueles que já foram, né? E essa energia boa, que a saudade é natural, o choro é natural, porque independem do nosso querer, é emoção, mas nós podemos equilibrar nossas emoções, né? E lembrar sempre de que eles percebem as nossas energias. Pedir sempre a Deus que os fortaleçam, que continue iluminando o caminho deles e que um dia nós nos reencontraremos. Essa esperança, esse consolo é que nos fortalece. Os laços não são rompidos, são fortalecidos através do amor, e mesmo que o amor com saudade, mas não se perde. Vamos avante, meus irmãos, vamos em frente, porque é a vida. A vida tem perdas, mas também tem ganhos. Nós podemos ganhar muito, crescer muito, evoluir muito com as perdas, se nós aceitarmos, termos resignação e fé em Deus. Que o Mestre Jesus possa abençoar todos os lares e a todos aqueles que já se encontram no plano espiritual. Muita paz para todos.